Oi pessoal, eu me chamo Cris, sou aqui do canal Mundo Verde Orgânico e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados que a gente deve ter com essa plantinha aqui, que é o antúrio. Para que a sua plantinha fique sempre brilhante, bem bonita, saudável e sempre florida também, tá? E também vou dar algumas dicas que se você tiver com o seu antúrio, a sua plantinha doente, com folhas amareladas, folhas secas ou folhas com pontinhos marrons, eu vou dar algumas dicas para vocês recuperarem e deixarem a sua planta saudável novamente. Então, pessoal, apesar de muita gente não conseguir cultivar o antúrio, ele não é uma planta exigente não, tá? Então, até uma pessoa que está iniciando na jardinagem consegue cuidar dessa plantinha e eu vou dar algumas dicas para vocês conseguirem cuidar do jeito bem certo dessa planta para que ela fique sempre bonita como essa minha aqui. Aqui no Brasil, pessoal, a mais conhecida é essa vermelha aqui, mas ela também tem na cor branca, também tem na cor rosa, salmão e marrom, tá? Agora, no mundo todo, existe cerca de 600 espécies diferentes de antúrio. Essa parte aqui colorida, muita gente chama de flor do antúrio, tá? Só que não é a flor do antúrio. Essa parte aqui é conhecida como inflorescência. Qual que é a função dessa parte aqui? É atrair os insetos, tá? E também tem a função de polinizar a planta. Na verdade, a flor do antúrio está localizado nessa espiga aqui central, tá, pessoal? São pequenos pontinhos localizados bem em torno dessa espiga aqui. Então, agora nós vamos começar a falar sobre os cuidados que você deve ter com a sua planta aí na sua casa. Vamos começar falando sobre o substrato dela. Então, o substrato, pessoal, deve ser rico em matéria orgânica. Você pode misturar uma parte de terra comum, um pouco de substrato e também um pouco de fibra de coco. Essa planta aqui ela pode ser plantada diretamente em vaso ou também diretamente em jardins e canteiros no chão, tá? Apesar do antúrio ele gostar de calor, ele não gosta de ficar exposto no sol, tá? Pelo contrário, ele gosta de sombra e luminosidade indireta. Então, não deixe a sua plantinha em local que pegue a luz do sol direto, que essa planta não gosta de luz direta do sol. Apenas aquela luz indireta, um local bem iluminado como esse daqui, já é bem legal para sua plantinha. E também temperaturas abaixo de 20 graus são prejudiciais para sua planta. Se você mora aí numa região fria como essa minha aqui, aí você pega a sua plantinha, se baixar de 20 graus, você leva ela para dentro de casa, tá? Senão sua plantinha pode morrer. Você leva ela para dentro de casa e deixa ela protegida do vento e também do ar frio. Não pode deixar a sua plantinha em um local que você tem o ar condicionado também, que ela não gosta. Agora, se você optar por ter a sua plantinha em jardins, assim, plantada diretamente no chão, você pode plantar ela perto de árvores ou também de plantas maiores que consigam fazer uma sombra para ela, tá? Que deixem passar apenas aquela luminosidade que ela gosta. Como que deve ser a rega da nossa planta? A rega só deve ser feita quando você perceber que o substrato está seco. Então, a gente vai utilizar aquela velha regra do dedo, tá? Colocou o dedo no solo, você vê se tá úmido, você não molha, só vai molhar quando a sua planta estiver com o substrato bem seco. Agora, uma outra coisa bem legal de você fazer é você borrifar água nas folhas dela também, tá, pessoal? Se tiver um dia muito quente, você borrifa água em toda a planta, porque aí ela vai manter as folhas brilhantes, bonitas e bem saudáveis. Se tiver aqueles dias bem quentes, você também pode borrifar água. Em torno de uma vez na semana, você borrifa em toda a planta água, que você vai perceber que a sua planta vai ficar bem bonita e bem saudável. O antúrio é uma planta que ela não precisa de podas. Você vai precisar cortar somente se as folhas estiverem amarelas, se estiverem secas ou se tiverem com pontinhos pretos, tá? Senão, você não poda. Você poda somente para evitar que essas folhas levem contaminação para nossa planta e as folhas que estão saudáveis. Outra coisa que você deve observar é que se você perceber que a sua planta está com as raízes começando a sair para fora do substrato, isso é sinal que está na hora de você mudar ela de vaso, que o vaso que ela tá já é um vaso muito pequeno para nossa planta conseguir sobreviver. Uma outra coisa bem importante para sua planta ficar bem saudável é a adubação, tá, pessoal? Então, como que deve ser feita a adubação? Deve ser feita a cada 3 meses. E o que você pode utilizar aí na sua casa para adubar sua planta?
Você pode utilizar tanto adubos comprados, como é o caso do NPK 10, 10, 10, tá? É a proporção dele. E você encontra em lojas de jardinagem e também em agropecuárias esse adubo. Agora, se você optar por fazer o seu adubo aí na sua casa, você pode utilizar casca de banana batida com água, tá? Que é um ótimo adubo para você ter aí na sua plantinha. Ou também pode utilizar farinha de osso, que é rico em fósforo, ou também cinza de fogão. Só lembrando, pessoal, que se você for utilizar cinza de fogão, não pode ser de lenha tratada, nem de lenha pintada, tá? Tem que ser de lenha assim virgem que você queima. Aí sim você pode utilizar nas suas plantas e ter somente benefícios. Agora, se mesmo assim você estiver tomando todos os cuidados e a sua planta pegar algum pulgão, alguma cochonilha, você pode fazer uma mistura de água com detergente ou água com fumo e borrifar na sua plantinha. Uma outra coisa que também pode acontecer com o antúrio é as folhas ficarem amarelas. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a sua planta está recebendo pouca luz ou também que o solo dela está muito molhado. Para resolver isso, você vai pegar a sua plantinha, vai mudar ela de local, vai deixar ela em um local mais iluminado e também vai começar a reduzir as regas, fazendo aquele teste do dedo, como eu mostrei para vocês, tá? Porque isso quer dizer que a sua planta pode estar sendo muito encharcada. Agora, quando as folhas começam a ficar secas e começam a ficar quebradiças, isso quer dizer que a sua planta está com falta de água, tá? Não esqueça de, além de você regar a sua planta, você também borrifar um pouco de água nas folhas, principalmente em dias muito quentes. Outra coisa que também pode acontecer na folha do antúrio é a folha dela ficar com algumas pintinhas marrons. E isso quer dizer que a sua planta, pessoal, foi atacada por fungo. E por que isso acontece? Isso normalmente acontece quando a planta está recebendo pouca luminosidade e também está recebendo mais água do que ela deveria. Nesse caso, o que você deve fazer? Você deve retirar todas as folhas doentes e aí você vai aplicar um fungicida, além de você mudar a sua planta de local e também cuidar da rega dela, que é bem importante. Você cuidando da rega dela e do local onde ela receba bastante luminosidade, é bem difícil da sua planta adoecer. Agora, um aviso para vocês, o antúrio, pessoal, é uma planta tóxica, tá? Então, você tem que ter bastante cuidado se você tiver crianças pequenas e também animais de estimação. Essa daqui é uma daquelas plantinhas que todo mundo deveria ter em casa, já que ela tem a capacidade de sugar substâncias prejudiciais para a saúde de nós seres humanos, tá, pessoal? Ela suga elementos como amônia, xileno, o tolueno e também o formaldeído, tá? Então, ela é recomendada para purificar todos os ambientes aí da sua casa. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido todas as dúvidas que vocês possam ter. Não esquece de deixar o seu like para apoiar e ajudar o canal a crescer. E eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal.